Bom, gente, ao longo desse primeiro tema, a gente conheceu bastante a origem da DBT, né, da terapia comportamental dialética, seus fundamentos filosóficos e científicos, o modelo biopsicossocial de desregulação emocional e também a integração entre a aceitação e a mudança, que a gente falou na aula passada. E nessa aula, então, nós vamos reunir os elementos para compreender de fato como que a DBT se consolidou enquanto abordagem psicoterapêutica e é uma das mais respeitadas hoje na atualidade. A sua relevância, portanto, não decorre apenas de uma consistência na sua teoria, mas, sobretudo, na sua capacidade de produzir de fato resultados concretos na vida dos pacientes, na mudança do sofrimento psicológico. E a ideia, então, é que a gente entenda essa combinação da fundamentação conceitual, da organização clínica e também do seu respaldo empírico, que foi cada vez mais sendo comprovado nas pesquisas científicas. Bom, gente, a primeira e mais conhecida aplicação da DBT ocorreu justamente no tratamento de pessoas com um transtorno de personalidade borderline, especialmente aquelas que apresentavam comportamentos suicidas, de automutilação, impulsividade e intensa instabilidade emocional. Esses estudos clínicos eles demonstraram que pacientes submetidos a esses tipos de tratamento da DBT apresentavam uma redução significativa desses comportamentos, uma menor utilização de serviços de emergência e uma diminuição de hospitalização junto com uma permanência na psicoterapia. E também pode ocorrer avanços também na perspectiva interpessoal, né? Na capacidade de entender o que está acontecendo consigo mesmo, com as próprias emoções e, sobretudo, na utilização de estratégias cada vez mais adaptativas diante do sofrimento. Então, esse público de pessoas com esse tipo de transtorno receberam muitos benefícios com a DBT. E todos esses resultados, eles contribuíram muito para uma modificação na compreensão desse público, né? Mostrando que a desregulação emocional que se apresentava, né, de maneira grave com pessoas com borderline, podem de fato serem alteradas, né? Existe uma flexibilidade dentro dessa perspectiva em que elas podem aprender novas habilidades, elas conseguem construir relações mais estáveis e elas conseguem também desenvolver uma vida mais significativa quando elas entendem que existe um tratamento estruturado para elas. E com os avanços das pesquisas, gente, a DBT ela foi sendo cada vez mais adaptada a diferentes outras populações e outras condições clínicas caracterizadas por dificuldades de regulação emocional. E atualmente os seus princípios, né, os seus protocolos são de fato utilizados como adolescentes, pessoas com transtornos alimentares, pessoas com dependências de substâncias, pessoas com transtorno de estresse pós-traumático, pessoas com depressão resistente e outros quadros associados à impulsividade, à instabilidade afetiva e a comportamentos de risco. Então essa abordagem ela também passou a integrar hospitais, ela passou a integrar serviços públicos, clínicas especializadas e programas de prevenção de suicídio. Mesmo quando o tratamento completo não é implementado, essas habilidades da DBT, como mindfulness, tolerância ao mal-estar, regulação emocional e efetividade interpessoal, podem de fato ser aplicadas em diversas outras intervenções, desde que sejam utilizadas de maneira clinicamente coerente. E, gente, a influência da DBT também ultrapassou limites dos seus protocolos específicos, né? Os conceitos da DBT, eles dialogam muito com terapias contextuais, comportamentais contemporâneas e também neuropsicologia. Então são vários elementos que conseguem dialogar de maneira transdiagnóstica, transdisciplinar. Então elementos como, por exemplo, aceitação, atenção plena, mindfulness, validação emocional, relação terapêutica, a análise funcional do comportamento. Então tudo isso se aproxima muito no sentido de uma contribuição de uma visão processual da psicoterapia.
no qual o foco não é no diagnóstico, né, no que a pessoa tem, tipo borderline, mas na ampliação do entendimento e da compreensão desses mecanismos de esquiva experiencial, de impulsividade, de rigidez, de comportamento, de dificuldades de autorregulação. Então, paralelamente a isso, muitas pesquisas contemporâneas justamente investigam como o treinamento dessas habilidades pode, de fato, interferir nesses processos como controle inibitório, aumento da flexibilidade cognitiva, aumento da consciência emocional, aumento das modulações das respostas ao estresse, tudo isso de uma perspectiva também da neurociência e da neuropsicologia. Então, gente, para a gente concluir esse nosso primeiro tema dessa disciplina, o mais importante é a gente ter uma visão integrada da terapia da dialética, né? Então a gente precisa compreender que como uma abordagem ela surgiu nos seus princípios, né, que a gente citou, quais são as suas bases, né, o que sustenta em termos de ciência e de prática, como que esse modelo biopsicossocial explica de fato esses processos da desregulação emocional e por que é tão importante a gente produzir essa integração entre a aceitação e a mudança no tratamento. Então, mais do que uma terapia diretiva, né, com um único diagnóstico, a DBT, de fato, ela oferece um modelo muito mais abrangente, transdisciplinar, né, na compreensão da natureza humana, da mudança terapêutica, do comportamento humano, né, da capacidade de alterações significativas fundamentadas em ciência, nos processos de validação, na compaixão e no desenvolvimento de novas habilidades e novos treinamentos. Então tudo isso de maneira integrada vai trazendo a DBT como uma das principais ferramentas psicológicas hoje para ajudar as pessoas. E no próximo tema, então, a gente vai avançar. A gente vai falar do estudo detalhado de uma das 4 grandes habilidades da DBT. E a gente vai começar pela habilidade do mindfulness, né? Que funciona como uma base de observação e de consciência da experiência presente, de maneira que a gente consiga entender como essas competências clínicas ajudam as pessoas que estão passando por sofrimento psicológico. Então, no próximo tema, nós vamos nessa direção.